Jesus. Amém. Eu vou esperar a médica me liberar, nós vamos orar 1 hora antes da palavra, viu, irmãos? Pode se preparar. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Você que vai ler no celular, leia e depois desligue-o. Livro de Jó. Antes de Salmo. Antes de Salmos, você encontra o livro de Jó aí, né, pastora Vanessa? Esse livro está bem perto aí. Glória a Deus. Eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos que estão lá no Rio Grande do Sul e tem irmãos do Rio Grande do Sul aqui. A minha querida Alexandra. Deus te abençoe, viu? Você sabe que nós amamos você. Amém? Joãozinho sumido apareceu, isso é bênção. A nossa neném lá, vitória de Deus. Estou precisando de você, viu, João? Ajeita o cabelo e vamos trabalhar. Glória a Deus. Todos acharam? Pode sentar, por favor. Vamos ler sentadinho. Sei que você está cansado do jogo do Brasil ontem, né? Você sabe o que eu gosto? Hoje a igreja, eu sei que ela está bem, né? Vai dar glória a Deus afinado, porque ontem ela gritou bastante na igreja. E vocês falam amém ainda? Sabe de uma coisa? Eu sou brasileiro. Mas talvez você não saiba o que está acontecendo. Os rituais que foram empregados a essa Copa, os maias estevem lá. Sacrifícios e cânticos e tudo mais. Você tem que entender que o mundo físico existe por causa do mundo espiritual. As pessoas ignoram isso porque querem. Mas mais tarde ou mais cedo, elas terão um encontro com essa realidade. Querendo elas ou não. Eu sou brasileiro. Pastor, você gosta de futebol? Não, mas isso é meu. Eu não gosto, mas ontem lá em casa todo mundo assistiu. Isso é meu. Você não pode me seguir nessa questão. Me siga nas orações. Me siga no servir. Mas você tem que entender isso e separar muito bem as coisas. Nós estamos caminhando para um mundo e um tempo caótico. Deus não quer salvar nada aqui, a não ser a criação dele. Amém? Pense nisso. E quando for dar um glória a Deus, eu quero ver se vai ser igual gol, né? Jó, capítulo 15, versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim: o tema da mensagem hoje é... É fácil falar, mas não é fácil viver. Não é fácil viver. Amém? Falar é fácil, né? Vamos ver o que precisa para viver. Diz assim: escuta-me e mostrar-te-ei. O que vi, te contarei. E o que os sábios anunciaram, e o que ouviram de seus pais, não ocultaram. Aos quais somente se dera a terra, a nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias, os ímpios se dá pena a si mesmo no curto número de anos que se reservaram para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Quem está falando isso aqui, irmãos? Diga assim: ele faz. Um dos amigos de Jó. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento no céu. Eu vou ler de novo para você entender. Mas feche os olhos. Senhor, eu te dou graças e obrigado por esse momento oportuno que o Senhor nos concedeu. Nós estamos numa terra vazia, por isso nós temos que buscar o Senhor. Nós não encontramos o Senhor no mercado, na indústria. Nós não encontramos Deus na ciência. Nós não encontramos o Senhor no vento, na tempestade ou na chuva branda. Mas nós encontramos o Senhor quando oramos, quando nos arrependemos, quando ouvimos e lemos a Tua palavra, quando aceitamos os mistérios de Deus em nossas vidas. Nós encontramos o Senhor, Pai,
quando nos colocamos de joelho diante do teu altar, quando criamos um compromisso entre nós e o Espírito Santo. Pai, nós te encontramos quando nos deleitamos nas verdades de Deus e assumimos que somos pecadores e deficientes e precisamos da pureza e precisamos de tudo que o Senhor tem para nós. Pai querido, a vida não foi reinventada, mas através da cruz Deus nos deu suporte para vivermos o que precisávamos viver aqui na terra, com tudo que ela tem de degradado, de caído, de ruim, até que o Senhor volte. Pai, o Senhor não eliminou o inimigo, não eliminou o mal, não fragilizou o adversário, mas nos deu força, ordem, para que possamos viver aqui, em nome de Jesus. Amém. Deixa a porta aberta. Coloca a mão no seu coração. Fala assim, Senhor, fala comigo. Esse é um momento de extrema resiliência. Você não pode receber a palavra ou simplesmente sentar aí e ocupar a sua mente com aquilo que você vai ouvir agora, sendo que o seu sentimento está em outro lugar. Você precisa trazer tudo o que você é e tem aqui agora. Aqui para dentro. Eu imagino o sentimento que ele tinha quando ele começou a perceber o que estava acontecendo com o homem mais importante da terra de Ur. Ele começa a perceber o que Jó fazia no que se diz respeito à caridade ao órfão e à viúva. E sim, ele também ajudava a cidade no seu crescimento, no seu desenvolvimento, porque ele era uma pessoa convidada para as altas rodas por causa do seu poder aquisitivo. Quando a pessoa tem um alto grau aquisitivo, ele é convidado para as reuniões mais importantes que acontecem no seu país ou na sua cidade. Ele é lembrado no dia dos convites, porque ele é uma pessoa importante. Ele pode fazer alguma coisa a respeito do assunto que será tratado naquelas 4 paredes. E agora, quem era Jó? Um homem desprezível, esquecido pela sociedade. Os amigos das rodas, da alta cúpula, nunca foram visitar no seu estado degradado, dentro de um buraco de cinza, onde ele se ocupava com caco de telha para aliviar a tensão do seu corpo. Ele foi acometido por uma lepra que cheirava à distância. Uma lepra que tomou conta do seu corpo inteiro. E ver Jó era uma visão triste que levava o seu coração a chorar por ele. Mas ele tinha 3 amigos bem chegados. Ele tinha aqueles que sentavam à sua mesa e comia do seu pão, bebia do seu vinho e participava da sua família. E entre eles ele faz uma visita para Jó, porque o tempo havia passado e a condição de Jó ainda era a mesma. Olha para o seu irmão e diga assim, 18 meses. E nada era diferente na vida de Jó. Quanto tempo já passou na sua vida e nada é diferente? Diga aí para o seu irmão que está mais perto. Conversa com ele. Nada era diferente. Isso levou Elifaz a ter pensamentos e atitudes precipitadas quanto à vida de Jó. Porque ele não acreditava que Jó ainda estava na mesma. Se Jó servia a Deus, se ele conhecia a Deus através dos pais, dos avós, porque ele mesmo diz isso, se ele ouviu as histórias a respeito de Deus e as trouxe para o seu coração, ele fez uma aliança com Deus mesmo sem conhecê-lo, mas ele continuava sendo acometido pelo mal que Satanás havia lançado contra ele. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, quando você fica triste, diga, essa tristeza veio do submundo das trevas. Porque ela veio por causa de um acontecimento. Você entendeu? E quando acontece aquilo que despreza a sua alegria, a única coisa que te resta é a tristeza. Tudo que despreza a sua alegria gera no seu coração momento de tristezas e angústias,
que traz uma dificuldade para você alcançar o melhor que você deveria viver. Mas ele faz estar inconformado. Ele diz assim: Jó deve ter feito algo terrível diante de Deus. Ele foi reprovado pelo céu, porque ele está esquecido nesse buraco. Ele está cheirando mal. O homem está pele e osso, a condição dele é horrível. E quando alguém olha para nós, você tem que ter fé para olhar para as condições e para as situações. Se você perder a gerência da sua fé, se você perder a liquidez da fé que Deus te deu, e passar a ser maltratado pelo acontecimento, passar a ser maltratado pela cena, pelo momento que você está vivendo. Jó, ele foi eleito por Elifaz como sendo o ímpio da vez. Ele o viu como uma pessoa ímpia. E ele começa a descrever a condição que o ímpio vive. E você acabou de ler isso na palavra, era triste. Ele fala: olha, os ímpios, está aqui, ó. Escuta-me e mostrar-te-ei o que vi, te contarei. O que ele viu? Qual era a proposta dele? Era o seu conhecimento, a sua experiência. Ele viu que o homem bom vivia bem e o homem mau vivia mal. A mente dele não estava preparada para Jó. A mente dele não estava preparada para aquela guerra, para aquela luta. Ele não tinha a mínima condição de ajudar o seu melhor amigo naquele exato momento. Por que Deus está mandando eu falar isso para você? Porque não são as pessoas que vão te ajudar. Você não deve buscar recurso na mão humana ou no abraço humano, porque as pessoas não estão preparadas para o momento que você está vivendo. Você precisa olhar para aquele que está preparado, que venceu a morte na cruz do Calvário. Aleluia! Louvado seja Deus. Quem não entende o que está acontecendo com você, vai trazer para você precipitações. A pessoa vai gerar desconfiança. Ele vai gerar palavras que colocam você em dúvida para outras pessoas. Ou você acha que ele não conversou com os outros dois amigos de Jó. Ele não foi lá só em nome dele, mas foi em nome dos demais, dizendo: não, deve estar vivendo impiamente. Jó deve estar vivendo impiamente, deve estar tocando a vida dele de maneira que desagrada a Deus, porque não é impossível. Já faz 18 meses que ele está podre dentro de um buraco e nada de diferente acontece com ele. Bate as costas assim nas costas da mão do seu irmão. Nós somos boi aqui, vai lá. Isso aí, muito bem. Você sabe por quê? Para você entender que quem trabalha com a tua história, quem trabalha com a sua ausência, quem trabalha com as tuas dificuldades, quem trabalha com os nãos que a vida deu para você, e gerou trauma na tua vida, e gerou desconfiança na tua alma, quem trabalha com tudo isso é o Espírito Santo de Deus. Ele não foi lá cheio de Deus, não. Ele foi cheio de pretensões, ele foi cheio de aconselhamentos, ele falou daquilo que os olhos dele viu. A fé dele foi reprovada quando ele viu Jó naquele estado. As palavras, elas têm o poder de empurrar você para o buraco ou tirar você dele. Mas o que fez este homem? Ele pega aquilo que era dele, aquilo que ele podia prever, aquilo que estava na memória dele e não na de Deus. Porque Deus está muito além de nós. Deus está muito além daquilo que eu posso pensar e imaginar, daquilo que eu posso descrever para mim mesmo. Então, existe uma briga ali. Satanás está naquele momento querendo convencer a Jó que ele é um ímpio, que ele é uma pessoa do mal e deve morrer, que ele deve reprovar a vida dele por tudo que está acontecendo. Ele só não tinha a planilha do que ele havia feito. As pessoas querem que você acredite que tudo que você está passando tem um porém.
Mas a palavra de Deus desmistifica isso. Você já imaginou alguém como Deus brigando contra um ser humano fragilizado que mora aqui nessa terra arcaica, caída, uma terra que é palco de tudo? A soberania da terra é o sofrimento, mas a soberania do céu é o livramento. Você precisa estar pronto para Deus. Mas o homem provou que ele não estava pronto nem para o sofrimento do seu igual, quanto mais na própria vida dele. Você não está pronto para o que está acontecendo com você. Você não está pronto para a vida. Você não está pronto para as histórias. Você não está pronto para os dias, nem para as noites. Você não está pronto para aquilo que possa vir a acontecer com você inicialmente do nada. E aí você se mostra frágil. Você mostra que não tem concorrência para o inimigo que está atacando a sua vida. Por que não tem concorrência? Porque você concorda com ele. Você chora, você deixa de orar, você deixa de congregar, deixa de confiar, deixa de acreditar, porque você se vê na gaiola do mal. Mas Jó, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Essa é a nossa história. Alguém aqui conhece Deus pessoalmente? Apertou a mão dele? Foi na casa dele? Entrou no escritório dele? Não. Você conhece a Deus de ouvir falar. E aí que está o grande dilema. O inimigo tem essa vantagem, se você deixar. O inimigo tem esse critério acima de você, se você permitir. Mas se você fizer o que Jó fez, eu imagino ele escutando aquilo. Eu imagino escutando a narrativa de Elifaz. Como era um homem bem-sucedido, respeitado no meio cultural, empresarial, no meio da cidade, ele era bem quisto pelas autoridades. Uma pessoa de bem, uma pessoa elevada, quando tem renome e ele reprova você, e aí você sai dali com a cabeça baixa, com sentimento de morte, dizendo: se esse ser falou isso para mim, é porque acabou. Jó continuou. Mas houve dias pior na vida de Jó. A mulher dele chegou e disse assim: Jó, vem cá. Deixa eu falar uma coisa para você. Está aqui o segundo caco. Amaldiçoa Deus e morre. Porque você já era, não tem mais. Você não tem futuro. E aí você acredita, mas Jó não. Jó falou assim: ó, tu fala como uma louca, mulher. O Deus que me colocou aqui, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é maravilhoso. E Ele foi dando testemunho do que restou dele. Ele viu que a sua pele era feia. Ele viu que ele não era mais aquele homem encorpado, bonito, que poderia usar um turbante, uma roupa colorida, um perfume que dava a ele um ar de vivo. Ele estava como morto entre aqueles que caminhavam, mas o coração dele ainda suspirava pela verdade que ele nunca deixou que roubassem dele. O seu tesouro não é o dinheiro que você tem no banco. Se alguém tem aí, divide comigo, né, irmão? Depois na conversa. Escuta, né, irmão? Eu tenho que brincar um pouquinho, porque senão a palavra vai ficando pesada, você vai ficando com medo, né? Escuta, o seu tesouro não é o que você pode guardar ou juntar. O seu tesouro é sua fé. Você não pode perder o rumo da promessa de Deus na sua vida. E o inimigo aí, ele usa as distâncias. Porque quando Deus te faz uma promessa, Ele não vai dar a você como você é. Não. O tempo de vazio que você acha que está demorando, o tempo da demora, Deus está trabalhando para você ser a pessoa que vai receber a promessa dEle. Você não é mais o mesmo. Você não é mais aquela pessoa. Você é a pessoa pronta da promessa. Você e a promessa se parecem. Se você fizer uma selfie com a promessa, é cara de um, focinho do outro. Agora você quer a promessa por desespero. Tira uma selfie, a promessa sai lá rindo e você com a cara de espantado. Porque você quer que a dor do seu umbigo vá embora. E Deus não faz isso. Ele está construindo em você. E o negócio de Deus ali era com Jó. Jó estava brigando contra quem? Contra o diabo. O Senhor quer que eu lembre você disso hoje. Você não está brigando contra o vizinho, nem contra o guarda que multou você e você ficou com raiva dele, não. Você está lutando contra o diabo. Ele está pegando pequenas cenas, pequenos problemas, pequenas situações, para ele criar um movimento na sua vida contínuo. Mas você pode parar isso. Olha para o seu irmão e diga assim: sabe como? Não pegando
o que ele falou para você. Resistindo. Olha para mim. Era como se Jó dissesse assim: esse buraco e esse caco de cinza é suficiente para mim no momento. E aí ele dizia: eu sei que meu Redentor vive. Aleluia. Porque ele não via mais nenhum tipo de futuro para ele. Mas ele dizia: mas o meu Redentor vive. Se ele vive, eu estou seguro. Se ele está vivo, a promessa dele está de pé na minha vida. Se ele respira, eu não preciso temer a morte. Pode aumentar esse uhul aí. Ele merece. É isso. Ele merece isso. Pergunta para o seu irmão aí, fala: como é que está seu uhul hoje? Hã? É isso aí. É isso, querido. Você tem que glorificar o Senhor. Todo que respira, glorificar o Senhor. Aleluia. Ele pesa, ele diz assim: todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo. Ele está falando assim: Jó, reconhece. Reconhece que você não é mais de Deus. Deus te abandonou. A tua história agora é uma história de ímpia. Jó escuta aqui e sai aqui. Quem está me ouvindo? Você quer sair do buraco de cinza? Você não pode dar ouvido aos mensageiros do diabo. Você não pode dar ouvido àquilo que te reprova, aquilo que reprime você, aquilo que diz que você não é, aquilo que diz assim: cadê o Deus da sua vida? Porque até agora não vi nada. Bate assim no seu irmão. Eu vou dar um martelo para cada um, para bater na canela. Diz assim: bate no seu irmão. Fala assim para ele: se o seu Redentor vive, descansa. Se sair a notícia, Deus morreu, aí você pode entrar em pânico. Você entendeu? Mas Deus está vivo. Ele está vivo. Ele está na glória olhando por você. Assim como ele olhou para Jó e disse assim para o diabo: olha, tira tudo que ele tem, mas na vida dele, essa é minha. Fala assim: está doendo? Diga assim: você está vivo. Você entendeu agora? Você está vivo. Diga assim: está longe, mas você tem perna. Continue andando. Aleluia. Você entendeu? Você tem que continuar andando. Você tem que continuar crendo, confiando, acreditando, porque o Deus que falou contigo está vivo. Ou você pensou que a prova de Jó era só ficar leproso? Não. Ele tinha que enfrentar os confrontos. Era como se ele tivesse em desvantagem. Porque você pensa isso: eu estou em desvantagem. Eu estou na posição mais fraca. Eles podem pagar um advogado melhor que o meu. E aí você coloca isso na tua mente. E aí você chega para o teu advogado e fala assim: eu sei que você é ruinzinho, tu tem cara de pobre desmerecido, mas a minha oração vai te levantar e vai te fazer rico de palavra. Você vai falar ao juiz, ao júri da cidade, e eles vão te ouvir. Aí você vai falar para ele assim: mas só por causa da minha oração. Você entendeu, irmão? Deus quer que você tenha a mão em tudo que está acontecendo com você. É você, querido. É você que vai abrir a porta da casa nova. É você que vai rodar a chave na fechadura. É você que vai assinar o papel. É tudo você. Ah, fulano ali está me representando, mas ele é... o médico que está me tratando, eu fiquei com medo, porque eu já fiquei sabendo que 10 pessoas morreram na mão dele. As notícias do inferno estão fazendo com você o que fez com as outras 10. Diga de novo: meu Redentor, vive. Diga de novo. Vai falando. E eu vou provar isso para você. Que se você receber aqui, da alma passa para o espírito. Está aqui, ó. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. São as palavras
O inimigo quer pôr você de joelho não para orar, para se render. Você já notou que todo mundo vai matar alguém de de joelho? Olha, eu vou morrer de pé, irmão. Ué, que negócio é esse? Agora você vai mandar até na minha morte? Fala para o seu irmão, não deixe o diabo cochichar nos teus